Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Bom dia para todos. Jeremias capítulo 25 diz o seguinte: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Capítulo 2: a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23º, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas você não escutaste, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um dos seus maus caminhos e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, de séculos em séculos. No capítulo 6 vai dizer, no versículo 6 vai dizer: e não andeis após deuses alheio para os servirdes, e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra da vossa mão, para vosso mal. No versículo 8 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, em assobio, em perpétuo deserto. No verso 10 diz: e farei perecer entre eles a voz do folguedo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, o som das mós e a luz do candeeiro. No verso 11 diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e foi o tema da pregação de ontem, né? Quem não podia, eu estou gravando esse vídeo aqui para passar um pouquinho do que Deus falou no meu coração para vocês. O tema dessa pregação é a palavra promulgada, a palavra escrita e a palavra encarnada. A palavra encarnada é Cristo Senhor Jesus. A palavra escrita são as Escrituras Sagradas. E a palavra proferida é a pregação, né? Nesse texto aqui você vê as características de um povo que rejeita a palavra. Nós temos a graça de um Deus com o povo que rejeita a palavra. Nós temos a consequência de se rejeitar a palavra, né? Deus enviou o profeta Jeremias para levar uma mensagem, uma palavra para o povo de Israel, que o povo de Israel tinha, voltando na parte histórica, nessa época Israel tinha um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus criador e um Deus que zeloso por eles, né? E eles já tinham visto o maná nascer do céu, já tinha visto todas as bênçãos de Deus. Israel era um povo santo e estava se esquecendo da palavra, estava se esquecendo de Deus, estava deixando de lado as festas. Tinha festa, nessa época tinha festa sacerdotal, onde o povo orava para Deus, louvava a Deus pela chuva, pela colheita, pelo ano bom, e eles oravam para Deus perdoar os pecados deles, e o sacerdote ajudava eles a serem perdoados, né? Então era uma festa gostosa e Deus se alegrava daquilo.
Só que em determinado momento, eles deixaram de lado a palavra para fazer outras coisas. Por exemplo, se a gente trazer para o dia de hoje, eu e você, quantas vezes a gente acorda de madrugada, que Deus te acorda de madrugada, para você orar, para você, né, refletir, meditar sobre a palavra, e aí o que a gente vai fazer? Já que eu acordei, eu vou assistir um filme na Netflix. Já que eu acordei, eu vou ficar vendo no Facebook. Já que eu acordei, eu vou ficar vendo dancinha no TikTok. Né? E Deus queria fazer um concerto com o povo de Israel, assim como Ele quer fazer um concerto com você hoje. Ele quer que você volte aos caminhos, Ele quer que que você tenha comunhão, que você leia a palavra, que você medite sobre a palavra, porque Ele não quer te perder, Ele quer que você seja salvo, né? Diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, se todos nós nascemos em trevas, a gente precisa da palavra para achar o caminho, para a gente poder servir a Deus, andar com Cristo. Então a gente precisa da palavra. E Deus estava tentando fazer um concerto com aquele povo. Então o primeiro ponto é o alcance da palavra, né? Até onde a palavra vai. Se você parar para analisar, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e me fugiu agora da cabeça, em outra língua. Me perdoe, eu acabei esquecendo, depois até o final eu lembrando, eu passo para vocês. Mas é grego, hebraico e aramaico, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Então, eu e você não teríamos acesso, se a palavra não fosse, né, se alguém não trouxesse até nós, se alguém não tivesse sacrificado a sua vida para poder trazer para outras línguas, Lutero depois pega e acaba traduzindo para outras línguas também, nós não teríamos acesso, mas Deus queria que a palavra fosse espalhada pelos 4 ventos, por todos os 4 cantos do mundo. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem a palavra na mão. No celular você consegue baixar um aplicativo da Bíblia ou até mesmo pelo Google, você consegue ler a Bíblia em todas as versões. Então, tipo assim, é uma desculpa falar que mas a minha versão não é atualizada. Pô, você tem o celular em cima da onde tem os versículos ali, do ladinho tem lá Almeida, atualizada e corrigida, Almeida, tem todos os tipos de Bíblia. Você pode escolher a Bíblia que você quer, a tradução que te agrada melhor. Na verdade, todas elas vão falar a mesma coisa, só que com linguagens mais fáceis de entender, algumas com a palavra original. Mas hoje você tem acesso a essa palavra, então não é desculpa. A gente fala, não estou lendo a Bíblia porque eu não entendo, por isso, por aquilo. Deus não está perguntando se você entende, se você não entende. Ele quer que você leia, ele quer que você se instrua, ele quer que, tipo assim, o caminho se faz caminhando. Quando você começar a andar, Deus vai te capacitar para você entender. A mesma coisa que ele estava falando para esse povo aqui. Ele enviou aqui no versículo 2, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Então, a palavra era para todos, né? E se você for ver aqui no segundo ponto, desde o ano 13 de Josias, desde o ano 13 até o ano 23º, ou seja, são 10 anos que Deus mandou o profeta Jeremias pregar a mesma palavra. Ó a paciência de Deus. Ó como Deus é misericordioso, né? Aquilo que eles estavam fazendo já não estava agradando a Deus. Deus enviou o profeta para trazer um conserto, pegar a nação santa, a nação prometida, pela mão. E o profeta ficou 10 anos falando com o povo, a insistência de Deus, se arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados, né? E mesmo assim eles não deram ouvido. Então aqui no verso 4 também, Deus enviou todos os seus servos, ou seja, não foi só os profetas que foram seus servos também, pessoas que já estavam convertidas, eles iam pregar madrugando e enviando, ou seja, de dia e de noite o pessoal ia lá, se convertei-vos a Deus, convertei-vos, volte para a palavra, volte para o Senhor. E mesmo assim eles não deram ouvidos. Talvez eu e você já passamos por isso, da gente encontrar alguém na rua
e você vê que é crente, ele fala assim, posso dar uma palavrinha? Você fala, ah não, agora eu estou ocupado. Às vezes você está rolando o Facebook, aparece uma palavra lá para você, ah, mas não tem dancinha, ah, então vou passar. Ou a imagem não é legal, ou é uma coisa que não chama a sua atenção, mas Deus está enviando, a palavra está chegando até você, você que não está dando ouvido, eu não estou dando ouvido, né? E Deus quer fazer um concerto com a gente. E aí no 5 vai dizer qual é o tema da palavra que Jeremias está trazendo, né? E o que o Senhor fala, né? Convertei-vos agora. É amanhã? Ah, eu vou arrumar minhas finanças primeiro, depois eu volto para Deus. Ah, eu vou arrumar uma namorada primeiro, depois eu volto para Deus. Ah, eu vou arrumar meu casamento, depois eu volto para Deus. Não, Deus está falando agora, agora. Para mim e para você, Deus está dizendo agora, volte agora, nesse momento. E cada um, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu. Ainda ele traz uma promessa ainda, né? Se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, dos seus maus caminhos. Ah, mas eu não sei, eu não sei o que é, eu não leio a Bíblia, então eu não sei o que é certo e o que é errado. Se o seu coração está em paz, tudo bem. Se não está em paz, já desconfia. Já desconfia. Se você estivesse lendo a palavra, você saberia o que você pode e o que você não pode fazer. É o que eu costumo dizer. A gente obedecer a Deus é uma coisa. Você obedecer a Deus, você faz forçadamente. Você fala, vou fazer porque eu tenho que obedecer a Deus. Outra coisa é você honrar a Deus. Você honrar a Deus, às vezes você abre mão de coisas que você até pode fazer para honrar a Deus. Você consegue me entender essa palavra? Você consegue me entender o que eu quero dizer com isso? Se você só obedecer, você vai fazer, legal, funciona. Só que se você honrar, é diferente. Dizem que assim, você pode fazer adorar a Deus de qualquer jeito. Não, porque se fosse assim, por que Deus aceitou a adoração de Abel, mas não aceitou de Caim? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Deus te fez para adorar Ele, para ser a pedra preciosa dele, não para te dividir com o mundo, não para te dividir com as coisas, né? E aqui então no capítulo 6, e não andeis por deuses alheios. Isso aí eu acho que não preciso dizer aqui, que tipo assim, bom, vou falar só para ilustrar melhor, porque às vezes você pensa assim, mas eu não tenho nenhum santo de barro em casa. Você não tem um santo de barro, né? Mas e aquele cantor preferido? E o seu marido, talvez, a sua esposa, os seus filhos, não sei, né? Você, às vezes, você endeusa mais as pessoas do que Deus. Aqui Deus está falando de ídolos. Ídolos não quer dizer só santos, ou isso, ou aquilo, mas sim aquilo que te tira tira Cristo do centro, sabe? Aquilo que divide a atenção. Por muito tempo, eu falava, se Jesus voltar agora me buscar, talvez eu não vá. Por quê? Porque eu amo tanto a minha família, minha filha é pequena, eu preciso proteger ela, eu preciso estar aqui com ela. Eu sou aquele paizão que quer estar junto, que quer estar perto. E se Cristo voltar agora, às vezes eu perco minha salvação. Eu falava, às vezes eu perco minha salvação porque eu quero ficar com a minha família, eu quero proteger a minha filha. Ou seja, então eu estava tirando o Cristo do centro, né? Se Cristo voltar agora, que Ele me leve, por favor, e que Ele envie outra pessoa para cuidar da minha filha, que Ele envie os anjos dele para estar protegendo, ministrando sobre o coraçãozinho dela, acalmando ela, confortando ela, mas o meu coração tem que estar em Cristo. Você consegue me entender? Eu sei que é difícil isso. Quando Abraão subiu no monte para fazer o sacrifício a Deus, que Deus pediu Isaac como sacrifício, chegou lá em cima, Isaac perguntou para Abraão, pai, as coisas do sacrifício estão todas aqui, mas cadê o cordeiro? Eu me coloco na situação da Abraão, eu penso, meu Deus, eu acho que eu não seria capaz.
né, de sacrificar o meu filho, mesmo sendo temente a Deus, mesmo tendo consciência de quem é Deus, talvez eu teria que me aprofundar mais com a intimidade com Deus para ter essa coragem que Abraão teve. Mas Deus não vai me testar nisso porque Ele conhece meu coração, Ele sabe até onde eu consigo chegar. Deus quer me resgatar, Deus quer me salvar, Deus não quer me lançar no inferno, né? Ele sabe até onde meu coração, Ele sabe até onde o seu coração consegue chegar, entende? Então Ele vai te dar uma prova que você é capaz de passar. Ele vai te dar um fardo que você é capaz de carregar. Mas para isso, eu e você temos que voltar para a palavra, para as escrituras, meditar sobre elas, parar tudo que está fazendo e ouvir o som de Deus, ouvir Deus falar com a gente, né? Porque Ele fala todos os dias, toda hora o Espírito Santo está falando, toda hora Ele está nos livrando, toda hora Ele está nos protegendo, né? Não sei vocês, mas eu sinto o cuidado de Deus na minha vida. Eu sinto o cuidado, mesmo quando eu estava frio, quando eu estava... Para mim, tanto faz, eu acordava, eu dormia, tanto faz, eu não orava, eu tinha meu momento com Deus, mas não, sabe, não parava para ouvir. E Deus cuidava de mim da mesma forma, porque Deus é fiel, Deus é protetor. E aí, no capítulo 7, ele vai dizer assim, ó, todavia não destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira, com as obras de vossas mãos, para vosso mal. Então, ou seja, se a gente não escuta o que Deus quer falar para nós, Ele vai enviando outra pessoa, vai enviando outra pessoa. Ah, não ouvimos. A gente vira as costas. Sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de mandar as pessoas, os profetas. E aí no versículo 8 vai dizer assim, ó, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, em assobio, em perpétuo deserto. Ó, Deus enviou o cordeiro, né? E a gente rejeitou. Agora, o que ele vai fazer? Nessa situação aqui, ele vai levantar um rei, Nabucodonosor. Quem já leu a Bíblia sabe da história, ele foi um rei muito, muito cruel, muito severo. Perde só para os dois irmãos lá de Roma, lá, que matou mais cristão que todos os tempos, né? Que é Remo e Rômulo, um pouquinho de história. Rêmulo e Rômulo foram os fundadores do Império Romano. Eles foram o império que mais matou cristão na história. Inclusive, foi no império deles que Cristo foi assassinado, só para vocês terem uma noção. Só que Nabucodonosor, ele era um rei também bastante... Não é à toa que ele mandou Daniel e os Ananias, Azarias e Misael para ele tentou matar eles várias vezes, né? Só que Deus era com eles, né? Aí mais uma dica da gente estar firme na palavra, estar firme em Deus, né? Porque Jesus era o quarto homem da fornalha, né? Então, ou seja, Deus é fiel nas nossas vidas, né? Então, como o povo de Israel, a nação santa, não escutou os profetas, não escutou o concílio de Deus, o concerto que Deus queria fazer, o que Deus fez? Deus levantou um rei, o imperador, para moê-los. Pra vocês terem uma ideia, eles pegaram o profeta Jeremias, o que eles fizeram com o profeta Jeremias? Amarraram, prenderam ele na coluna, rasgaram os decretos, os papelzinhos dele, né? Aí Deus mandou Nabucodonosor. Prende Nabucodonosor agora. Prende Nabucodonosor. Pega os decretos do Nabucodonosor e rasga para vocês verem o que vai acontecer. Vocês vão sofrer as consequências. Então Deus mandou os profetas, Deus veio tentando trazer você por amor, você não ouviu. Deus passou 10 anos enviando mensageiros e você não ouviu. Deus foi te dando tempo para você se arrepender dos seus pecados, você não se arrependeu. Eu não me arrependi. Nós não curvamos nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. O que Deus fez? Deus falou assim:
Já que vocês não vêm por amor, vocês vão vir pela dor. Deus prefere moer, quebrar, esmagar você, porque é melhor ver você ferido do que ver você perder a sua salvação. Então, às vezes você está numa situação de dificuldade, passando por uma prova, Deus já te deu a palavra para você liberar bênção sobre a sua vida, para você ter cura, você ter a salvação, a vida eterna, e você não tem escutado. Aí você passa pela prova, até mesmo, Deus te prova até mesmo quando você está em santidade com Ele. Não quer dizer que você não vai passar pela prova, você vai passar pela prova. Jó, até onde a gente sabe, Jó tinha uma comunhão com Deus, uma santidade com Deus, e mesmo assim Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. E aí você vai me falar assim, mas o diabo não podia tirar a vida de Jó. Realmente, Deus pediu para ele não tirar a vida de Jó. Mas você acha que o diabo não tem poder para tirar a minha vida e a sua vida? Se a gente não tiver em santidade, se a gente não tiver no propósito de Deus? E os filhos de Jó? Né? E as coisas de Jó? O diabo levou tudo, levou os filhos dele. Então, imagina nós, se nós não andar em santidade. Então, Deus tentou fazer o concílio, Deus tentou trazer você por amor. Você não veio? Deus vai mandar Nabucodonosor para ser o seu imperador, para te esmagar, para te transformar em pó, para ele fazer um vaso novo. E aí no capítulo 10, ele vai dizer assim, e farei perecer entre eles a voz do foguedo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro, e toda esta terra. Gente, presta atenção nessa palavra, Deus vai fazer se calar a voz do foguedo. O foguedo eram festas públicas que tinha em Israel. Então, ou seja, você que está falando assim, eu vou curtir a festa primeiro, depois eu volto para Deus. Deus vai calar a festa. Deus vai calar a voz da alegria. Eu vou assistir o Netflix aqui sossegado, quando eu tiver tempo eu volto para Deus. Deus vai calar essa voz da alegria. Meu esposo não quer servir a Deus, eu tenho que obedecer meu esposo. Deus vai calar o esposo. Deus vai calar a esposa. E o som das mós. Sabe o que são as mós? Mós são pedra de engenho, pedra de trabalho. Ou seja, você que está... eu não tenho tempo para Deus porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que montar. Olha aqui, ó meu muro, ó minha casa que eu construí, ó meu carro, que carrão que eu tenho, olha a minha empresa, olha a empresa que eu tenho, olha isso que eu tenho. E esquece de Deus para ficar focado no trabalho. Deus vai calar o som das pedras, o som do seu trabalho. E aí, quando não tiver nada, se você só estiver só escutando os seus pecados, sabe o que Deus vai fazer? Você vai ouvir o som, a voz de Deus. Filho, eu só queria trazer você de volta. Eu só queria que você estivesse aqui comigo, me adorando, me servindo, cumprindo o propósito da sua existência. Eu te criei para você ser santo, para você comer do melhor dessa terra, para você estar em santidade, para você estar comigo aqui no céu. E você tem se desviado. Então, que eu e você, nessa manhã, possamos refletir sobre o carinho que Deus tem com a minha vida, com a sua vida. Deus está te falando, Deus está te chamando. Volta para mim, segue os caminhos, se santifica, se purifica, se consagra a mim, que tudo eu farei. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todos que nele creem, não pereça. O amor, Deus amou, ele fala assim, que Deus te amou antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Deus já sabia. Hoje vai, no dia tal, do ano tal, do mês tal, vai nascer fulano de tal. E ele o amou. E ele o escolheu para que você nascesse naquele dia, para que você o adorasse, para que você o servisse. Gente, eu fico pensando assim, eu não quero me humilhar para Deus. Meu irmão, é muito melhor se humilhar para Deus
do que se humilhar para Satanás, para as obras da carne, para as festas, para as baladas. Muita gente, eu vejo vídeo no YouTube, aquelas pessoas que bebe, cai no chão, passa vergonha, eles estão se humilhando para Satanás, em vez de estar se humilhando para Deus, em vez de estar voltando, servindo a Deus. Deus tem um cuidado especial com vocês. A palavra de Deus diz que mais vale a ovelha que fugiu ser resgatada, Deus se alegra de resgatar a última ovelha do que as 99 que já estavam salvas. Sabe por quê? Porque as 99 já estavam salvas. Deus se alegra de buscar aquela que estava perdida. Jesus veio para salvar. Jesus veio para perdoar. E às vezes eu e você fica julgando o nosso irmão, fica falando, pô, você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano fez? Misericórdia, né? Gente, vocês não entenderam a mensagem de Cristo. Vocês não entenderam para que Cristo veio. Aquele irmão não vem para a igreja, que ele queima no fogo do inferno. Você não entendeu o propósito de Cristo. Você não entendeu por que ele veio. O princípio de Deus, que é a salvação, né? Aquelas pessoas que se encontram na cadeia nesse momento, a gente está orando, fazendo uma campanha de oração, para que Deus venha abençoar elas, que mande alguém tirar a trava dos olhos delas, que num momento da vida delas, elas foram iludidas por Satanás e cometeram um crime, cometeram algumas atrocidades, mas que Deus tenha misericórdia delas, que Deus toque no coração delas, que elas se arrependam verdadeiramente e volte para Cristo. Saiam de lá pessoas novas em Cristo Jesus, com a mente mudada, com a cabeça mudada. Sabe por quê? Não só que isso é bom para ela, mas também é bom para mim, é bom para você. Pensa. Se a gente ficar falando bem feito, sabe o que vai acontecer? Vai gerar mais ódio, vai gerar mais contrito, e eles vão sair de lá piores do que entrou. E sabe quem vai pagar o preço? Eu, você, o seu filho, a sua filha, né? Então vamos orar para que Deus levante, avive, né, o Espírito Santo dele aqui nessa terra, venha nos consolar, venha tocar nos nossos corações, sim, mas também que visite as cadeias, que também visite aqueles presos periculosos, que mata, que rouba, que estupra. Gente, vamos pedir para que o Espírito Santo toque no coração deles, que eles se convertam, que eles sejam nova criatura em Cristo Jesus, porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Eu deixo essa reflexão para vocês. Quero estar fazendo uma oração aqui para todos vocês, né, que chegou até nesse momento do vídeo. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes a gente tem os nossos afazeres, né, que nem os meus irmãos falam, o Ricardo vai orar, eles colocam na velocidade 2, coloca na velocidade 10, mas ouve essa palavra, que essa palavra é para você, é um concerto que Deus quer fazer com você, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado. Se for da sua vontade, me guia. Se for da tua vontade, me rege. Se for da tua vontade, me protege. Se for da tua vontade, me exalta. Se for da tua vontade, me santifica. Se for da tua vontade, me consagre. Eterno e soberano Deus, eu sou grato pela vida de quem está ouvindo esse áudio. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora nesse momento, tocando no coração deles, abrindo a porta para a entrada de Jesus. Que Jesus venha morar, que Jesus venha ceiar com eles, Pai, dando bênção, dando livramento. Se for da sua vontade, Pai, cura a enfermidade. Se for da sua vontade, sara as feridas. Se for da sua vontade, restitui. Se for da sua vontade, Deus, traz de volta tudo aquilo que se perdeu na vida desse irmão, dessa irmã. Os dons do Espírito Santo, que por eles deixarem a sua palavra, eles foram rebaixados. A palavra diz em Jeremias 25 que Israel foi tomada por Nabucodonosor, e nesse momento ele nem cita Israel, ele diz as nações foram tomadas, porque Israel foi rebaixado. Pai, então nós entendemos, Pai, em nome de Jesus, que se não servimos a Ti, se nós deixamos as Escrituras, os dons espirituais são tomados, a Sua presença, que é a melhor coisa que a gente tem nessa vida, ela se perde, que a gente para de ouvir o seu Espírito Santo continua falando, mas a gente não consegue ouvir, porque estamos com o coração duro, estamos com o coração cheio das coisas do mundo. Pai, me permita me encher da Tua palavra em casa, para que quando eu chegar na igreja eu transborde. Me permita que quando eu estiver na igreja eu me encha com o Seu Espírito Santo, para que quando eu chegar na minha casa eu transbordo. Pai, guie esse irmão que está ouvindo esse áudio,
Rege o coração dele, protege, se for da sua vontade, Pai. Faça o seu querer na vida dele, Pai. Dê aquela bênção que ele está esperando, Pai. Restaura o casamento, restaura o emprego, restaura o trabalho, restaura a empresa, restaura tudo aquilo que se perdeu, aquilo que o inimigo tem colocado no coração dele, a semente do mal, falando que ele não vai conseguir, que ele não vai prosperar, que ele não é ninguém. Senhor, quebre todas as barreiras do Satanás, quebre todas as enfermidades, lance fora todo o mal, mas não deixe, Pai, que a gente fique fora da Tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Ótimo dia a todos. Amém.